Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje, como eu já tinha falado para vocês na nossa última aula, né, que hoje eu iria trazer para vocês uma nova videoaula e essa nossa aula de hoje, ela é baseada no tema 5 do nosso livro 1, referente à química. E hoje nós veremos um assunto chamado ligações químicas. Nós vamos entender o que são ligações químicas, quais os tipos, por que dessas ligações químicas, e eu te convido agora a entender de fato o que é uma ligação química. Primeiro que eu tenho a falar para vocês é o seguinte: os átomos, de forma geral, os elementos, de forma geral, eles têm essa tendência de formar substâncias. E para que eles venham formar substâncias, eles acabam se unindo, né, entre si e se ligando para poder formar, né, novas substâncias. Então, as ligações químicas nada mais é do que a união de dois ou mais elementos químicos que vão se unir, né, vão interagir entre eles e formar uma substância. As ligações químicas são 3 tipos que existem. Então, vamos lá. O primeiro tipo, nós temos aqui a ligação iônica, que é uma das muito faladas dentro da química. Temos aqui a ligação covalente, que também é uma outra que é bastante falada. E temos aqui uma terceira, que é a ligação metálica. Essa aqui ela é pouco falada. Inclusive, nós focaremos, a priori, em ligação iônica e ligação covalente, porque essas duas aqui são as duas principais e que realmente vocês precisam saber. Então, para adentrar mais detalhadamente nesse assunto de ligações químicas, nós vamos começar agora com as ligações iônicas. Pois é, e o que são essas ligações iônicas? Então, é o seguinte: a ligação iônica, na verdade, é um tipo de ligação que vai acontecer transferência de elétrons. Lembra que ontem, inclusive, eu tinha até comentado com vocês no assunto de íons, que ocorre a transferência de elétrons. Aqui na ligação iônica é a mesma coisa. Então, por isso que diz o nome, ligação iônica, porque envolve íons. E essas ligações, elas estão praticamente envolvidas, estão relacionadas com a tabela periódica. Então, é necessário, não é que você precisa saber de fato todos os 118 elementos que formam a tabela periódica, não exatamente, mas pelo menos entender alguns princípios básicos para que você de fato compreenda o que é essas ligações, principalmente essa primeira aqui, que é a ligação iônica. Então, é o seguinte: então, como eu havia dito para vocês que as ligações iônicas são ligações que envolvem transferência de elétrons, então, se há uma transferência, significa que alguém vai ganhar e alguém vai receber, né? Então, uma outra coisa que eu também tenho que falar para vocês diante desse assunto de ligações iônicas ou ligação iônica é que dentro da química existe uma regra que é a chamada regra do octeto. Essa regra do octeto diz o seguinte, que os elementos, os átomos, de forma geral, para que eles possam ter estabilidade, é necessário que eles tenham 8 elétrons na última camada. Professor, o que é essa última camada? Essa última camada que eu estou falando para vocês é a chamada camada de valência. É a camada, é como se fosse aquela camada mais forte daquele elemento. Onde é que eu encontro essa camada, professor? O que de fato eu vou entender assim, sobre essa camada? Na tabela periódica, quando eu mostrei ontem para vocês, ela é composta por 18 grupos, que são aquelas 8 colunas. E são 7 linhas horizontais, que a gente chama de períodos. Então, aquela tabela, como tem aquelas colunas, cada coluna, ela representa um número diferente. Tipo, a gente começa a primeira coluna, que é a coluna 1A. Depois, segunda coluna, 2A. Aí tem um grupo de elementos que são metais, que ficam no meio, que a gente chama de elementos de transição.
Logo depois deles, aí a gente vai para a terceira coluna, que representa, na verdade, o número 13, que representa a terceira coluna, que é da família 3A, depois 4A, 5A, 6A e por aí vai. Até chegar na 8A ou 0, que a gente chama. E aí, dentro da tabela periódica, existe um grupo de elementos que eles já são estáveis, que são os gases nobres. Esses gases nobres, o que acontece? Eles apresentam 8 elétrons na última camada, só com exceção do hélio, porque o hélio ele só tem 2 elétrons, tadinho dele, né? Pois é, ele só tem 2 elétrons na sua última camada, que é a camada de valência. Então, assim, conforme o grupo, a família que aquele elemento vai estar, vai apresentar um número adequado de elétrons na última camada. Como assim, professora? Eu estou dizendo que os elementos da família 1A, eles só apresentam um elétron na última camada. Os elementos da família 2A, eles apresentam 2 elétrons na última camada. 3A, 3 elétrons na última camada. Por aí vai. Porém, existem outros que esse número não vai crescendo. Então, por isso que é necessário entender de fato como é que funciona. Mas, sem estar prolongando mais essa história, vamos lá como é que eu vou tentar explicar para vocês de uma forma que você consiga aprender de fato. Então, nós temos aqui ligação iônica, nós já aprendemos que é uma ligação que ocorre transferência de elétrons, certo? Segunda coisa, na ligação iônica, para que a gente consiga entender, é necessário entender a regra do octeto, que é uma regra que diz que todos os átomos, para que eles estejam ou para que eles venham ficar estáveis, é necessário que eles tenham 8 elétrons na última camada. E uma outra dica também que eu passo para vocês agora é o seguinte: a ligação iônica, ela só acontece entre elementos que são metais e elementos que são ametais. Entre esses dois tipos que acontece a ligação iônica. Professora, como é que eu vou saber quem são esses metais? Os elementos que são metais são esses aqui. São os elementos que estão na família 1A, família 2A e na família 3A. Lá na tabela, quando você pega a tabela, ela já vem mostrando quem é a coluna 1A, quem é a coluna 2A, a coluna 3A e por aí vai. Os elementos que são ametais, eles são aqueles que fazem parte da família 5A, da família 6A e da família 7A. Uma outra coisa que é necessário nós entendermos, esses metais, a tendência deles, na verdade, é perder. Então, eles perdem elétrons. De alguma forma ou outra, eles vão perder. Todos eles da família 1A, da família 2A, da família 3A. Eles vão perder elétrons. Todos os elementos que são ametais, a tendência deles é ganhar elétrons. Então, vamos agora para o exemplo, para poder fixar mais esse entendimento. Então, o exemplo que tem aqui, eu peguei 2 elementos que são bastante comuns, qualquer professor de química sempre fala, em qualquer livro também sempre apresenta ele como exemplo. Até porque ele é um exemplo assim, bem bacana de se trabalhar, para que você realmente compreenda de fato o que são essas ligações iônicas. Então, eu peguei aqui, ó, esse Na, ele se chama sódio. O sódio, vou até colocar as informações aqui embaixo para poder ficar melhor. O sódio, ele é da família 1A. O cloro, que foi o outro elemento que eu peguei, ele é da família 7A. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os elementos que estão na família 1A, eles só vão ter um elétron na última camada. Então, vou colocar aqui, ó, um elétron representando lá o sódio, porque ele está na família 1A. E todos que estão na família 1A tem apenas um elétron na última camada. O cloro, como ele está na família 7A, e é conforme, o número de elétrons é conforme a família, então ele tem 7 elétrons na última camada. Vamos lá colocar os 7 elétrons, ó.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Então, o sódio tem um elétron na última camada, porque ela é da família 1A, e o cloro tem 7 elétrons na última camada, porque ela é da família 7A. Beleza? Continuando. A pergunta que surge aqui é a seguinte, ó, o sódio, como ele é da família 1A, ele é um metal. O cloro, como é da família 7A, ele é um ametal. Significa o quê? Que o sódio, por ele ser um metal, ele vai, ó, perder. E o cloro, por ele ser ametal, ele vai ganhar. E aí eu entro com uma outra pergunta, uma pergunta para vocês. Por exemplo, o cloro, né, ele tem 7. Para ele seguir a regra do octeto, a regra do octeto diz que os átomos, para adquirirem estabilidade, é necessário que eles tenham 8 elétrons na última camada. Então, aqui é mais fácil para quem? Para o cloro ganhar um elétron, que aí ele completa o 8, ou para o sódio ganhar 7, para ele completar o 8. Gente, é claro que é mais fácil para o cloro ganhar um elétron, ele só precisa ganhar um, para poder completar essa regra aí do octeto, que é os 8 elétrons na última camada. O sódio ele teria que ganhar os 7, ia demorar um pouquinho. Então, qual a maneira mais fácil? É ele que ganhar um elétron ou outro lá ganhar os 7? Mais fácil é o cloro ganhar um elétron. Sendo assim, esse elétron aqui do sódio vai, ó, a setinha, vai em direção para o cloro. Ou seja, o sódio, todo meigo, todo gentil, cedeu, ele deu aquele elétron. Tá bom, cara, eu vou te dar esse elétron. Então, ele deu o elétron para quem? Para o cloro. E o cloro, né, todo se achando, ganhou. Então, aqui eu mostro mais uma vez que o sódio, ele perdeu esse elétron. Então, como eu falei ontem para vocês, quem perde é ao contrário da química. Então, quem perde ganha, quem ganha perde. Então, quem perde fica sempre com o sinal positivo. E quem ganha sempre fica com o sinal negativo. Pronto. Com isso, eu quero mostrar o quê? Que quando acontece essa ligação iônica, porque aqui houve uma ligação iônica. Como assim, professora? Houve uma transferência de elétrons. O sódio transferiu o elétron dele para quem? Para o cloro, para ajudar o parceiro dele. Então, quando acontece essa transferência, isso o objetivo é fazer com que esses átomos venham se unir. Então, vou unir eles dois. Vou unir aqui, ó, NaCl. Pronto. Uni esses dois. Agora sim, eu formei quem? O cloreto de sódio, que é o nosso famoso sal de cozinha. Então, a gente termina aqui a nossa primeira parte sobre ligações químicas do tipo ligação iônica. E até a segunda parte nós veremos ligação covalente.